Alô? Uma dúvida aqui nessa questão que você está comentando, né? Do autoconflito, né? Somático. Essa questão que você comentou é uma coisa muito comum, né? É muito comum, assim, a gente falar sobre isso aí nos nossos cursos, mas você observa claramente, assim, a informação entrando no ouvido e saindo pelo outro, né? E é uma coisa, assim, que realmente a gente comenta muito. E você acha que, por exemplo, hoje, né, a gente está estruturando o campus de infecciologia. Existe alguma estrutura, algo que você acha que poderia ajudar o inversor a se impactar mais com essa realidade? Porque é muito assim notório como a gente tenta falar isso nos cursos, só que não repercute. E às vezes até pessoas mais antigas, né, veteranas, têm dificuldade de entender essa situação. De às vezes o soma dela não está sendo bem atendido, prejudicando naturalmente outros fatores da vida dela, né? Porque na verdade esse autoconflito somático até certo ponto é um mata-burro para a pessoa, né? Em termos de produtividade, em termos de foco na ProEx. Então, você acha que existiria alguma coisa que a gente poderia fazer em termos estruturais ou em termos de até atividades que poderiam ajudar isso aí a acelerar? A Sinvex tem até aquela questão do curso Biocan, né? Que é uma atividade, eu não sei como é que está atualmente, mas é uma atividade que a gente teve dificuldade aqui por um período de desenvolver isso, até pela questão do sol, do calor, que é muito intenso, mas que de repente pode ser pensado como uma opção nesse sentido, de uma atividade de lazer, também um curso, que mexe com o soma, né? Então, talvez o campus aí possa pensar, não sei o que vocês pensaram aí na questão da Alameda, se pode envolver alguma coisa nesse sentido, que possa integrar essas condições, né? De trabalhar com o corpo físico e tudo mais, para integrar isso tudo. Eu acho que é uma boa pensar nisso sim. A gente pensou em fazer realmente uma trilha, né, que pudesse ser estabelecido ali a Biocan, mas também outras atividades assim mais regulares que pudessem estar mexendo com o som. A Biocan realmente ajuda, porque às vezes acontece a gente dar a Biocan, aí outro dia teve uma pessoa que foi lá para dar suporte, né, na parte de saúde, ela falou, nossa, eu tô precisando fazer ginástica, né? Exato, então até a equipe ajuda. Então, é o esportista de fim de semana, né? Acaba tendo esse problema. Exatamente. Porque a parte intelectual é fácil, né? Você fala, o pessoal tem que estudar, é rapidinho, o pessoal pega. Mas essa parte somática é uma coisa que realmente, historicamente, a gente vê que o pessoal tem mais dificuldade. A gente não queria no campus, por exemplo, fazer uma academia, né? Talvez seja convencional demais, mas se não tiver outro jeito, né? Às vezes é o que vai ajudar a pessoa a estabelecer um link, né? Talvez possa ser explorado mais a questão da natureza lá, né? Porque o diferencial do campus é a natureza. Então, se puder integrar isso de alguma forma, né? Sem, evidentemente, né, ter aquela exposição excessiva ao sol, né? Que é um problema também. Mas se puder integrar isso, é o diferencial. O diferencial de um campus é a natureza. Então, eu acho que a academia tem por aí, a pessoa pode fazer e tudo mais, né? Não sei se ela se motivaria a estar indo para uma academia dentro de um campus, mas a estar se interagindo com a natureza e com o grupo, com os amigos, eu acho que com certeza sim. Acho que seria um fator motivador grande, assim. Eu teria que pensar nisso daí, né? Tem esses equipamentos mais modernos, né, ao ar livre para a ginástica, que acho que tem um bom efeito aí. Eu não entendo muito do assunto, mas aqui em Foz até tem nas praças. É interessante que, no caso, é mais para a terceira idade. Mas deve ter a linha juventude, aí, teen, que é muito interessante, que é você fazer o exercício ao ar livre, né? Bem curioso. E são sempre equipamentos mecânicos, né? Claro, para ficar ao ar livre. Então, exige um certo tipo de movimento que os da academia provavelmente não. É diferente, né, a estrutura. Agora, alverbetógrafo. Na fatologia, na página 1, sexta linha. De que modo surge o cotoveloma pessoal quanto aos fundamentos da INVEX? Você poderia exemplificar? O cotoveloma é aquela situação que gera um incômodo mais intenso na pessoa, né? E um incômodo mais intenso, às vezes com relação à pessoa perceber, ou não necessariamente correspondente à realidade, mas ela sentir-se incapaz de vivenciar aquele processo. Tem até aquela parábola da raposa e das uvas, né? Que exemplifica muito bem isso, esse nível de distorção cognitiva, que a raposa, ela vê o cacho de uvas maravilhoso, tenta alcançar, vai,
aí ela não consegue. Na hora que ela vê que ela não consegue, ela olha e fala, bom, mas essas uvas estão verdes mesmo, né? Então eu não queria mesmo. E vai embora. E isso mostra a base de muitos cotovelomas, que é justamente você ter um incômodo com algo que, na verdade, você gostaria de viver aquilo, de ter aquilo, né, para você. Não quer dizer que todos os cotovelomas sejam 100% assim, mas muitos são assim. Né? Então, por incrível que pareça, essa situação desse cotoveloma pode ter, inclusive, entre os próprios inversores, não só do reciclante em relação a IVEX, mas também daquela pessoa que às vezes começa a não perceber as suas autocorrupções, as suas anticosmoéticas, alguma coisa desse sentido, e a pessoa vai ficando para trás, dali a pouco ela começa a se sentir incomodada com algumas pessoas, com alguns contextos, porque às vezes ela ficou para trás, ou ela percebe isso. Às vezes a questão não é nem assim real, assim, do ponto de vista de você falar, nossa, que perda, que coisa horrível. Não, às vezes é uma situação que realmente ela é efetiva, ela existe, porém ela não é tudo isso que a pessoa está pensando. E aí a pessoa cria um drama tão grande na cabeça dela que isso gera esse cotoveloma mais sério. Né? Então é o modo como ela encara as coisas muitas vezes, cria aquele drama grande que gera esses antagonismos, esses cotovelomas. Né? Você sabe que outro dia, não sei se você estava presente numa mini tertúlia, o professor Valdo fez um comentário que, nossa, foi ruborizante, acho, para quem estava próximo, que ele fez esse comentário de que, do problema, ele disse, tem o nosso problema aqui ainda tem muito cotoveloma e cotovelada. Puxa, aquilo me deu um impacto, assim, nossa. E é bem nessa linha aí, nossa, né? A pessoa aumenta tanto. Um nível acima da cotovelada. Então, mas aí, a partir dessa sua colocação, a pessoa inflama tanto o negócio, faz imagina tanta coisa além do que seria a realidade, desanda da cotovelada para tentar resolver e, claro que só piora tudo, né? Então é uma coisa para a gente pensar bem sério esse problema de cotoveloma. Sim. São reações humanas, né, que a gente vai fazer. Então aqui são aspectos que a gente tem que evidenciar, enfrentar, existem, mas, enfim. Então, mais sério é a gente pensar nas nossas reações e não cair nessa condição. Né? A gente está evidenciando alguns aspectos aí, mas é importante a gente sempre voltar para a gente e pensar na nossa realidade.